abençoe meu amigo Samuel, pastor Brito, vou te chamar de Brito, pastor Alessandra. Deus abençoe, glória a Deus. Meus irmãos, eu não estou 100%, glória a Deus, porque aqui em São Paulo é diferente do Rio de Janeiro, né? Que lá é quente, aqui é frio. E quando o frio, glória a Deus, toma São Paulo, a minha garganta ela trava. E desde a semana retrasada a gente está ministrando direto, todos os dias, não paramos. E, glória a Deus, hoje eu estou aqui em base de amoxicilina. Estou com um monte ali na minha bolsa. Amoxicilina. Então, glória a Deus, se a voz falhar aqui, glória a Deus, você dá glória. Amém? Glória a Deus. Abra a tua Bíblia no tema deste culto. Glória a Deus, que é Atos, capítulo de número 2, verso de número 1. Glória a Deus. Foi passado um tema e eu não quero fugir daquilo que Deus confiou o tema deste culto. Glória a Deus. Louvo a Deus pela vida da pastora Nancy, minha esposa, vida dos meus amigos, pastor Juan, glória a Deus, baterista também, Deus abençoe, a Mônica, principalmente Deus abençoe a Mônica, Deus abençoe a todos, glória a Deus. Em referência à palavra, se coloca de pé, em referência à Bíblia, a palavra de Deus, se coloca de pé, glória a Deus. O texto diz assim: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um ruído como o som de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. E eis que apareceu línguas como repartidas como de fogo, que distribuía sobre cada um deles e pousou na cabeça deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito concedia que falasse. E eles estão em Jerusalém, judeus, homens de todas as nações, debaixo do céu. E ouvindo-se, pois, aquele ruído, se ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia em outras línguas. E todos ficaram pasmos e se admiraram, dizendo um dos outros, pois que não os galileus, que todos esses falavam línguas, como pois que ouvindo falar cada um na sua própria língua de nascimento. Amém? Sobe aqui, dobre o seu assento. Glória a Deus. Sinta-se à vontade. Dobre a sua atenção nesta noite, porque certamente Deus irá falar contigo. Meus irmãos, estamos diante de uma mensagem bastante pregada e bastante conhecida pelos expositores da Bíblia Sagrada. Não posso também esquecer do meu amigo, meu Uber, glória a Deus, o pastor Silas, Deus abençoe o Uber, glória a Deus que nos trouxe, glória a Deus. Deus falou para mim que eu ia andar de carro, então Deus agora me deu motorista, ó glória. A primeira vez eu vim de trem, aí Deus falou assim, vou te dar um motorista, agora particular. Agora Silas é o meu motorista, pode chamar. Diga graças a Deus. A promessa que Deus faz, Ele cumpre. Glória a Deus. Estamos diante de um versículo, glória a Deus, de uma história que Deus tinha prometido. Jesus tinha prometido que não ia deixar o povo órfão. De verdade que esse dia de Pentecoste foi um dia que marcou a história de muita gente e a história da igreja, do maior avivamento que já aconteceu, glória a Deus, e marcou o ministério evangélico, glória a Deus,
o ministério de todas as nações foi o dia de Pentecoste. De verdade, quando os discípulos andavam com Jesus, Jesus ensinou todo o que tinha para ensinar aos discípulos. De verdade, o ministério de Jesus, ele começa no mar da Galileia, onde Jesus vai recrutar os 12, onde Jesus vai ver quem ele quer servir e andar com ele. Bem verdade que Jesus foi o maior profeta da história e não tem outro. Eu aprendo com Jesus que Jesus nos ensinou e deixou uma promessa: eu vou ao Pai, mas vai descer o Espírito de Deus, que vai ser o Consolador, vai ser a chave que vai dar acesso para a tua alma e para o teu corpo não ficar órfão. E eu entendo com isso. E quando a gente já depara ao texto dizendo: e ao cumprir o dia de Pentecoste, eu olho que Jesus fez uma promessa aos discípulos que eles não iam ficar órfãos. E eu olhando esse texto e vendo que o texto está dizendo: ao cumprir o dia, é Jesus já dando a primeira revelação da tua vida. Eu desci para cumprir um decreto que eu tinha já dito. Levanta a mão que você não entendeu. Você está no ambiente profético. Jesus está dizendo para você: eu desci para cumprir. Eu não sei aquilo que ele prometeu na tua vida, na minha e na sua. Só que eu não vim nessa noite deixar que vai descer chave de carro, chave de casa. Vai descer um maior. Vem comigo, vem comigo. Vai descer maior. E esse maior tem todo o poder. Ele não é o Pai, não é o Filho, é o Espírito Santo que vai descer e vai encher. Jesus disse que era necessário ele subir para o Espírito dele. Jesus sobe, só que o Espírito desce. E esse Espírito está descendo aonde os judeus, não só os judeus, mas todo o povo que estava ali, estava debaixo de uma promessa. E a história vai dizer que eles estão 40 anos. Me ajuda nesse fundo aí, pelo amor de Deus. Bota uma pressão. Bota uma pressão nesse fundo. Isso. Porque eu sou pentecostal. Aí eu vou dormir. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus, ele subiu para o Espírito descer. E eles estão reunidos ali num propósito, dentro de uma casa. Não é no templo onde que eles estão. Eles estão reunidos, 120 pessoas, dentro de uma casa de oração. E eles estão clamando para aquilo que Jesus dizia que o Espírito ia descer para encher toda a casa. Só que antes de ele receber poder sobre toda a carne, eles vão clamar ao Senhor, pedindo que esse Espírito desça. Porque o Espírito Santo não desce em qualquer ambiente. O ambiente precisa ser favorável para ele. Não, peraí. Não é nada contra você, Juan, mas você pode tocar com ele. Não, esse aqui é esse vaso, e você pega na guitarra. Não é nada contra tu, não, porque tu é meu legal e eu te amo. Vem, vaso, daquele mistério. Mas se tu também vai pegar, nós pega você e joga pra rua. Isso. Faz aquela orquestra abençoada. Escuta. E o texto vai dizer que eles estão reunidos. Só que por Espírito descer não foi de qualquer maneira. O texto está dizendo que eles estão, pastor, 40 dias, não é isso? 40 dias
numa casa, dizendo: eu estou debaixo da promessa. Não, tu não entendeu. Eu estou debaixo da promessa. O primeiro dia se passa, o Espírito desce, eles estão dizendo: eu estou debaixo de uma promessa. O segundo dia se passa, o Espírito desce, e eles estão debaixo de uma promessa, dizendo: o Espírito vai descer. E o texto está dizendo que passaram 40 dias, eles estão debaixo de uma promessa, não somente de uma obediência, porque o Espírito não desce de qualquer maneira, ele desce na promessa e na obediência. Eles estão debaixo de uma promessa. 40 dias eles estão clamando ao Senhor, orando. E aí eu começo a conjecturar aqui, aqueles 120 que estão descendo: desce, Espírito Santo, desce, Espírito Santo. Aí eu conjecturo aqui Jesus, Deus, lá de cima dizendo: eu vou descer, ele vai descer, mas o ambiente precisa estar favorável para o Espírito descer. Precisa mais fogo, precisa mais unção, precisa mais graça. A Bíblia vai dizer: quando eles estão clamando ao Senhor, o nível da adoração deles está subindo, passou do teto, passou do primeiro céu, passou do segundo céu, chegou no terceiro céu. Deus falou: é agora que eu vou descer. É agora que eu vou descer. É agora que eu vou. É agora que eu vou ver. Aí o texto vai dizer, pastor Alessandro, que houve um som. Esse Espírito não desceu calmo. Nada contra quem não pula, quem não roda, quem não sapateia. Mas eu conjecturo que o Espírito desceu assim. Eita! Esse Espírito desceu como o som de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa. Por que, pastor? O Espírito não desceu calmo, porque aonde que ele desce tomando a tônica para espantar e encher. Encher, tudo que está vazio. Já desceu. Mas o texto vai dizer: e eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Isso aqui me chama a atenção. Eles não estão no culto, um na direita, outro na esquerda, outro lá na porta vendo se o carro vai bater, o outro no celular. Não, eles estão todos reunidos no mesmo lugar. O lugar aqui não é a casa, o lugar aqui é atento ligado. Por que, pastor, você me declara que todos estavam ligados? Porque todos foram cheios. Quem estava desligado não recebeu, mas todos estavam reunidos no mesmo lugar ligado, esperando uma promessa que já vinha dias. Só que Deus prometeu que ele desceria com o Espírito Santo e encheria toda a casa. Que casa, pastor? A casa que ele estava não. Essa casa de dentro. Porque não adianta Deus encher de estética a casa se dentro está vazio. É Deus dizendo: eu não vou descer na coluna, na parede, no microfone, na bateria, no som de instrumento. Eu vou descer como vento. Eu vou descer como vento. Eu vou descer como vento. Eu vou
Vocês estão debaixo de uma promessa. Você veio aqui nessa noite porque Deus te deu o endereço. Olha só isso aqui. Deus te deu o endereço, Deus te deu o lugar, Deus te deu a hora e Deus te deu o momento que o Espírito vai descer. Ah, tu não pegou. Ah, tu não pegou. É só uma igreja para avisar. Não. Tu não pegou. Tu não pegou isso aqui. Tu não pegou isso aqui. Deus te deu o endereço. Deus te deu o lugar. Deus colocou no GPS. Deus falou assim: vai lá. Na Assembleia de Deus vai dar bênção. No dia tal, na quinta-feira, às 19 horas, porque não vai descer chucaveira, não vai descer magia, não vai descer chave de carro, chave de casa. Quem vai descer é o Espírito de Deus aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Já desceu. Oh Deus, tomamos nós. Oh Deus, tomamos nós. Oh Deus, tomamos. Um minuto para você fazer barulho. Vai. Se você relaxa. Epa! Tinha mais pessoas nos primeiros dias. Vão dizer que eram 500, outros vão dizer que era 1000. Só que passado o tempo, só sobrou 120. Os 120 que obedeceram, os 120 que esperaram, os 120 que creram, os 120 que perseveraram, os 120 que obedeceram, porque as promessas não foi feita a homem, foi feita a Jesus. Essa promessa não foi feita daquele que não podia resolver os problemas na terra, foi feito de Jesus. Ele falou assim: João vai batizar com água, mas depois João vai vir outro que não batiza com água, batiza com fogo. Aonde tiver uma lenha para pegar o fogo, ele vai batizar. Aí você levanta e fala: eu sou lenha, eu sou lenha, eu sou lenha, eu sou lenha. E meu fogo vai descer. Pastor, mas a minha lenha está encharcada de lágrimas. Chorei a noite toda. Eu choro toda noite, mas o fogo vem pela manhã. Olha aí. A lenha pode estar encharcada, queimando vontade de Elias, mas o fogo desceu. Desceu o fogo. Porque Deus não tem problema para descer fogo, quem tem problema somos nós. Vamos lá. Elias falou: clama esse Deus de Baal e veja se o fogo vai descer. Eles estão clamando 7 dias. O fogo desceu? Não. Elias fez o altar e ele falou assim: para provar que até na minha dificuldade o fogo desce, eu vou botar água nessa lenha. Elias provando, porque o problema não é a lenha que está encharcada, porque quando o fogo desce, ele consome tudo. Não fica nem uma lágrima, não fica nem o choro, ele consome a tua vida. E esse fogo não apaga, e esse fogo permanece. Só quem está permanecendo, queimando na glória. Eita, varão. Glória a Deus. Meu Deus, aleluia. Estavam todos reunidos.
todos reunidos num só propósito. Escuta, eles estão debaixo de uma promessa. Eles já sabiam. O povo que estava lá não era louco. O povo que estava lá não era surdo. O povo que estava lá não era mudo. E eles eram bons entendedores da Bíblia Sagrada. Tinha 12 discípulos. E fora os 12 discípulos, tinha pessoal de todas as dominações e religiões, tanto de Jerusalém e dos confins das terras. Tinha grego, aramaico, judeu, todo tipo estavam ali. E eles estão debaixo de uma promessa que o Espírito ia ver. Só que eles não sabiam que quando o Espírito ia ser, ele ia movimentar o que estava parado. Meu Deus! E eu não vim aqui pregar para você feijão com açúcar, não. Eu vim pregar mocotó. Eles estavam preparados para o Espírito descer. Só que eles não sabiam que esse Espírito descer ia trazer movimento de quem estava parado. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Ele ia trazer movimento, pastor Everton. Diz que ele estava parado, dizendo: descansa. Esse Espírito vai descer, não vai acontecer nada. Esse Espírito vai descer no longo da minha trajetória, da minha caminhada. Mas não vai acontecer nada. Se engana que quando o Espírito desceu, ele veio para trazer maior movimento, que é o maior avivamento de dentro, de dentro, de dentro, de dentro, de dentro para fora. Por que, pastor? O Espírito veio para trazer movimento e avivamento. Porque eles vão receber uma injeção de avivamento para suportar os dias que viriam e para poder ter autoridade e poder para pregar a palavra. Escuta, é por isso que quando Jesus está no templo, na sinagoga, ministrando, alguns escribas e fariseus e doutores da lei vão olhar para Jesus e falar assim: por que a mensagem que você prega é a mesma mensagem que eu prego? Mas quando você prega, Jesus, essa mensagem traz edificação, é curado, é libertado, e nesse movimento do culto da mesma mensagem acontecem muitos milagres. Aí Jesus fala assim: porque não é só eu tenho com unção, autoridade e poder. E o que faz isso é o Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo: agora esses 120 pessoas que estão reunidas na mesma casa não vai só falar letras, mas a pregação deles depois desse culto vai ser com poder e com autoridade. Com poder, toca na mão de crente, toca lá, te deu poder e autoridade. Te deu poder e autoridade. Te deu poder e autoridade. Te deu poder. Essa é a autoridade. Essa é a autoridade. Essa é a autoridade. Eita, eita, eita. Quem está recebendo poder? Quem está recebendo essa unção, essa injeção de autoridade? Jesus está dizendo: o que vai descer vai trazer movimento, mas não é esse movimento de fora, que é bom, eu gosto, até emagrece quando você roda. Meu irmão. Só que essa poder e autoridade é de dentro. Jesus quis mostrar para ele que eles podem até falar bem, até cantar bem, uma boa exegese, mas se não tiver poder e unção e autoridade, o Espírito desce. Você pode falar um bom hebraico, um bom aramaico. Vou pregar aqui com o pastor Everton, que é professor, sabe falar, sabe colocar as palavras. Você pode até falar bonito, mas se não tiver unção, poder e autoridade, a casa não vira. A cabeça
Precisa do Espírito Santo na minha e na sua ministração. Precisa do Espírito Santo no meio do teu louvor. Precisa do meu Espírito Santo na tua marcha. Precisa do Espírito Santo sobre a barra de joelho. Precisa do teu Espírito Santo para consolar quem um dia caiu, quem um dia está se levantando. Precisa do Espírito Santo para te movimentar. O avivamento de dentro para fora. De dentro. Eles têm um lugar específico, a casa específica. O Espírito desceu e disse: foi o som como um vento impetuoso e encheu toda a casa. Quando ele desce com o som, ele desce para explodir. Eu falo: pastor, mas o Espírito Santo não roda. Não. O Espírito Santo não pula. Não. Quem pula somos nós. Quem roda somos nós. Quem marcha é a carne. Mas ele falou que vai descer todo o Espírito sobre a carne. O som que desceu como vento foi como uma bomba atômica. E como uma bomba atômica desce e explode tudo, nada fica parado, tudo fica em movimento. Então assim, desceu aqui, eu vou pegar. Desceu ali, eu entendi. Desceu no baterista, ele vai bater com o som com graça. Porque aonde o Espírito desce, ele traz movimento. Aonde o Espírito Santo desce, ele traz movimento. O texto vai dizer aqui: e eles foram todos cheios do Espírito de Deus. Eles foram todos cheios. Nenhuma brecha que estava não na casa, mas nos seus corpos, foram saciados pelo Espírito Santo de Deus. Eles foram cheios. Já se coloca de pé. Porque essa é a noite. Você que ainda não foi cheio. Porque tem gente que veio para mostrar o cabelo, a maquiagem. Não. Você não veio para isso. Você veio no lugar para ser cheio. Cadê as obreiras? As obreiras de guerra. Vem aqui na frente. Bota óleo nas obreiras de guerra. As que estavam aqui, cadê? Venha. Solta a criança, venha. Bota aqui, pastor Alessandra, cadê? Essas obreiras cheias da unção da graça. Esses obreiros cheios da unção da graça. Porque vai colocar a mão na cabeça de crentes. E Deus vai descer com a presença. Quem vai dizer? Que o Espírito Santo não parou na direita, não parou na esquerda, não parou na frente. O Espírito Santo parou na cabeça. E por que, pastor, parou na cabeça? Porque é lugar de autoridade. Ele parou na cabeça, que é autoridade. Vem aqui, bota azeite na mão dessas obreiras. Cadê as obreiras? São 3. Glória a Deus. Cadê essas 3? Bota aí. Isso. E quando eu der a dança, vai tocar nesses crentes aí. Vai tocar na unção da autoridade. Essas pessoas ser cheias da unção de Deus. Já vem pra frente, Isso. Estavam todos reunidos. Mas eles estavam o quê, pastor? Calando. Então já tira a mão do bolso, levanta a mão para cima. Glória a Deus. Isso. Eles estavam na posição de crente, na posição deles. Já tinha um casaco, na posição de crente, na posição de comando, de presença, isso.